Olha, a situação está bem crítica. O senhor Sepúlveda estará conosco nessa pauta aqui ainda. Eu vou ser bem econômico na introdução, porque o nosso amigo, aqui dentro de nossas editorias do PH Vox, ele está responsável aí pelas questões da Venezuela. Eu estou muito com a questão do Irã, né, junto com o Ivan e a questão tributária aqui dos Estados Unidos também. E está acontecendo alguns fatores que estão chamando a atenção. Primeiro que foi aprovada uma lei da anistia muito da cínica, né, senhor Sepúlveda, muito da cínica, que inclusive não possibilita que a Maria Corina Machado volte para a Venezuela em segurança, só para nós termos uma noção. E isso está gerando uma onda de protestos internos dentro do país. Parte da Assembleia Nacional, que não é controlada pelo chavismo, está criando meios para tentar reaver ou mudar essa lei que foi aprovada, enquanto o regime está fingindo que está fazendo tudo que os Estados Unidos quer, mas no conta-gotas para talvez tentar tirar vantagem. Meu caro amigo, eu sei que o senhor tem muito a dizer para nós, então até passo aqui, de forma direta, para o senhor desenvolver essa pauta e nos brindar com o seu conhecimento. Ô Paulo, e a todos que estão aqui, nós tivemos a captura do Maduro, da Cília Flores, e depois disso tivemos a surpresa, para mim uma surpresa, mas que é justificada por uns, não é justificada por outros, de que era preciso manter o regime dentro da Venezuela para liquidar com os próprios esquemas do regime, e era preciso fazer uma transição. Bom, claro que nós não assistimos ainda à transição toda, mas nós estamos diante, eu vejo que nós ficamos diante de um problema que cada vez mais me assusta. Uma das condições necessárias e uma das condições sine qua non, não pode haver, se dizer que está havendo uma transição na Venezuela, é que haja presos políticos. Não pode haver isso. E os Estados Unidos exigiram desde o início que todos os presos políticos fossem libertados. E o regime, os tais interinos do regime, e aqui entra um problema que é o seguinte: os interinos do regime, eles são interinos apenas para cumprirem um projeto, que é o projeto que vem do governo Trump, ou eles são, efetivamente, continuam a governar a Venezuela, sendo os criminosos que cometeram os crimes anteriores. Isso é um problema que nós não podemos tirar. Bom, então a primeira coisa que era preciso fazer era libertar todos os presos políticos. E o regime começou a fazer um deboche, primeiro dizendo que estava soltando todo mundo, não soltou. Depois foi soltando a conta-gotas, mas mantendo restrições à liberdade das pessoas, dizendo que as pessoas tinham que ter, uns tinham que ter tornozeleira eletrónica, outros não podiam se manifestar, outros, enfim. Até que tivemos o caso famoso de um dos principais assessores da Maria Corina Machado, que, pura e simplesmente, foi solto e, horas depois, foi sequestrado pelas forças repressivas da Venezuela e desapareceu. E aí começou um bafafá internacional, ele foi devolvido, mas devolvido com tornozeleira eletrônica e uma série de restrições. Só ontem é que ele finalmente, Juan Pablo Guanipa, foi libertado totalmente. Ou seja, não tem mais medidas restritivas. Isso por causa de uma pressão internacional muito grande. E o que dizem muitos juristas e o que dizem muitos especialistas, não era preciso de lei nenhuma da anistia. Era preciso que as pessoas fossem libertadas. Mas o regime inventou a lei da anistia, que precisava ser votada uma lei da anistia. Eu aqui já já ponho um problema que é o seguinte, que eu vejo que algumas pessoas têm levantado e que eu acho muito sério. Afinal de contas, o governo americano diz que
os governantes interinos não são legítimos governantes. Estão apenas ocupando um espaço de poder sem ter legitimidade. Isso também se estende à Assembleia Nacional, que é uma Assembleia chavista, que não respeita e não respeitou votações, nem nada disso, nem eleições, nem nada. Agora a pergunta que vem, qual é a legitimidade que essa Assembleia tem para votar uma lei? Os Estados Unidos estão dando legitimidade a pessoas que não têm legitimidade? Eles estão dependendo das medidas tomadas por autoridades ilegítimas. Isso está ficando uma confusão muito grande e vai gerar problemas à frente. Por quê? Porque o que é que o interinato, como é chamado, está dizendo? Quem manda aqui somos nós. Interinato, senhor Sepúlveda, que expressão maravilhosa. Me lembrou do triunvirato romano, mas, pois não, desculpa. Eu tenho que dizer o seguinte, eu ouvi essa expressão no Castocando. Não sei se mais alguém está usando, mas o Castocando, que é um jornalista venezuelano, ele usa essa expressão, interinato. Eu acho muito interessante. Bom, então o interinato ele está dizendo o seguinte, não, quem manda aqui somos nós, e nós é que ditamos a lei. Ora, hoje mesmo, no programa do Castocando, ele diz o seguinte, não, mas espera aí, como é que é? Então, os criminosos que cometeram crimes, que torturaram as pessoas, eles é que vão decidir quem recebe ou quem não recebe anistia? Os criminosos? Quer dizer, as falsas autoridades, por exemplo, o procurador-geral que está totalmente submetido, segundo o esquema do poder na Venezuela, não há separação de poderes. Como é que é? Isso está ficando um embrulho muito grande, porque essas pessoas estão sendo mantidas no poder, elas estão tomando iniciativas contra a própria iniciativa dos Estados Unidos, do governo Trump, e o projeto, ou o plano, ou o tal... As tais 3 etapas estabelecidas pelo próprio, anunciadas pelo próprio secretário de Estado Marco Rubio, estão ficando prejudicadas porque as autoridades ilegítimas estão tomando as suas atitudes como se eles tivessem legitimidade. E aqui eu acho que nós estamos diante de um problema bem grave. Então, o que é que está acontecendo? Neste momento há uma lei votada na Assembleia Chavista e os chavistas estão determinando quem é que vai ter anistia ou quem é que não vai ter. E pelo que eu vi, são centenas de pessoas que não terão anistia, pessoas que, como Maria Corina Machado, não serão autorizadas a voltar ao país. Então, afinal de contas, qual é a transição que está havendo? Não, está havendo estão cimentando o poder desse interinato. E isso é uma coisa grave. Paulo, eu tenho aqui uma notícia de última hora que eu vi, se você me permite, que eu vi no momento em que nós estávamos entrando no programa, mas que eu acho muito importante dar aqui. Se você me permite aqui, é o seguinte. Senhor Sepúlveda, o senhor é imperador do Sacro Império do PH Vox. Eu sou apenas o primeiro-ministro, por favor. Tá certo. Então, usando as minhas prerrogativas aqui... Olha, Paulo, o seguinte, você já deve ter ouvido falar de um grupo chamado Code Pink, que é um grupo americano de esquerda das Mulheres pela Paz e que é um grupo, como eu vou mostrar aqui, segundo a notícia, que tem fortes ligações à China. É um grupo de esquerda, Mulheres pela Paz, que o Code Pink é um jogo de palavras com certas coisas que acontecem nos Estados Unidos, certas
designações que há nos Estados Unidos, e diz a notícia o seguinte: uma delegação do Code Pink chegou à Venezuela desafiando abertamente a postura do governo dos Estados Unidos e somando-se a iniciativas promovidas pela administração chavista no país. Ou seja, a administração chavista, o tal interinato, está combinado com grupos esquerdistas promovidos pela China para perturbar o processo de transição. É isso que nós estamos vendo. A chegada foi anunciada pelo chanceler do regime, Ivan Gil, portanto, o homem que ainda está no poder por causa da permissão dos Estados Unidos, o qual informou que o movimento norte-americano formaria parte de uma missão internacionalista pela paz e solidariedade com a Venezuela. Mas o que é isso? A visita produziu-se em meio a crescentes questionamentos em Washington, logo que o Departamento de Estado dos Estados Unidos remetesse ao Congresso um relatório que vincula o Code Pink, junto com o The People's Forum, com operações de influência associadas ao Partido Comunista Chinês. Agora vamos com calma. Será que isto não foi organizado com a mão da China? Então, esse jogo de ficar dizendo que estamos fazendo uma coisa maravilhosa, como diz o Trump, a DLC é maravilhosa, e estamos fazendo uma coisa maravilhosa na Venezuela, não estamos. Porque eles estão fazendo isso. Bom, e depois aqui o resto da notícia é todo sobre os relatórios que foram mandados sobre o Code Pink para o Congresso. Não interessa aqui tanto, não é? Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte: isso aconteceu hoje, aconteceu agora, ou seja, o regime oficial está se articulando com a China, para mim não há dúvida nenhuma, para mandar essa organização norte-americana fazer agitação e fazer apoio ao regime na Venezuela. Mas há mais. Segundo muitos experts que estão considerando essa lei da anistia, dita lei da anistia, eles dizem que é uma farsa e que essa farsa é sobretudo voltada para perdoar os chavistas pelos crimes que eles cometeram. E mais, o Maduro já está pedindo que ele também seja incluído na anistia. Por acaso tem um personagem, não é? Que você já anunciou lá atrás, que também está pedindo uma coisa parecida, né? Mas você ia dizer, diga lá, Paulo. Eu ia dizer justamente isso aqui, senhor Sepúlveda. O Lula, olha só, o Lula disse que o Maduro tem que ser julgado na Venezuela, senhor Sepúlveda. Nothing to see here. Nada para ver aqui. Circulando. Paulo, só uma coisa. Você está com a declaração mais completa do Lula? Então leia tudo que eu quero fazer um comentário. Já agora aproveito para fazer o comentário. Vamos lá. O que importa agora é restabelecer a democracia na Venezuela. Opa, para aí. Como é que é? O que importa agora é restabelecer a democracia na Venezuela. Isso é o mais... Opa! Então quer dizer que não tinha democracia? Se tem que restabelecer a democracia na Venezuela, quer dizer o quê? Ou que a democracia acabou porque o Maduro foi preso? Exatamente. Qual é a justificação dessa frase? Exato. Nada para ver aqui, né? Eu achei muito grave essa declaração, porque ou ele reconhece que não havia democracia e ele era aliado de um ditador, ou ele está dizendo que a captura do Maduro acabou com a democracia. Pois é.
E depois, como é que continua aí? E acredito que se Maduro precisa ser julgado, ele deve ser julgado em seu país, não no exterior. Pela corte que ele instrumentalizou e colocou numa ditadura? Claro, claro. Senhor Sepúlveda, me permita. É que eu não posso falar tudo o que eu gostaria quando eu leio uma coisa dessa, mas, por favor. Eu tô louco. Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Eu tô louco, senhor Sepúlveda? É. Eu acho que eu não tô louco. Eu acho. Pois não, meu amigo. Bom, e um ponto que o Ivan chamou a atenção é o seguinte: isso mostra o medo que o Lula tem que o Maduro abra o bico. Ou não? Pois é. Porque se ele for julgado na Venezuela, né, com aquelas pessoas maravilhosas... E o que vai acontecer? Não, tem a lei da anistia aqui. Vamos libertar o Maduro? Vamos libertar o Maduro. Né? Olha, o cinismo do fundador, líder, cabeça e garoto propaganda do Foro de São Paulo, que responde, inclusive, como presidente do Brasil, o que é um escárnio ter um sujeito como esse como presidente, é incrível, senhor Sepúlveda. É bom lembrar que Lula, ele não é um metalúrgico amigo do povo, não. Lula é um condenado por corrupção, um comunista convicto, um chefe de uma organização supranacional criminosa que ataca a soberania de diversos países, pratica coerção, perseguição, prisão política, chamado Foro de São Paulo, que ele e Fidel Castro fundaram. É bom a gente sempre lembrar que o Brasil é governado pelo cabeça do Foro de São Paulo. Cabeça visível, sim. Garoto propaganda em muitos aspectos, sim. Mas ele está lá e é. Ele está lá e é. E o chefe do Foro de São Paulo está falando esse absurdo. É sempre bom lembrar disso, né, senhor Sepúlveda? Bom, e acrescentando mais uma coisa, né? Paulo, eu até fico assim quando você diz isso, porque ele é fundador do Foro de São Paulo junto com o Fidel Castro. Só isso. Bom, mas uma coisa que eu acho importante é o seguinte: enquanto estava sendo votada essa lei da anistia, eu tenho aqui essas notícias, joguei lá no grupo, mas agora não estou encontrando. Acho que eu encontrei aqui. Enquanto aprovavam a tal lei da anistia, o regime ordenou a 16 homens armados e encapuçados de entrarem na casa de uma venezuelana que é um dos braços direitos da Maria Corina Machado, chamada Magali Meda. E eles entraram, roubaram tudo, fizeram o que quiseram, etc., e deixaram um recado lá para ela. E Meda assegurou que, depois de várias horas dentro da casa dela, os homens colocaram na porta cartazes como assegurado e incautado. A mensagem real é clara. Aqui não haverá anistia, não haverá liberdade, não haverá propriedade, nem prosperidade, nem direito a enfrentar os criminosos enquanto eles pretendem administrar a lei e o perdão, declarou ela. Ou seja, é exatamente o que nós estamos dizendo. Eles são os senhores da situação e essa é a transição que nós estamos vendo acontecer na Venezuela. Eu acho que esse caso, eu sei que nós estamos com todo... Nós não. Para os Estados Unidos e para o Marco Rubio
para o presidente Trump, há toda a questão do Irã, mas este caso da Venezuela não está bem encaminhado. Não está. É uma transição em que não se vê a transição e é uma tentativa do regime se perpetuar no poder e eles darem as cartas na Venezuela. Alguém pode dizer, bom, mas a questão petrolífera está maravilhosa. Não, não está maravilhosa. Há algumas coisas que estão funcionando, mas nem todas estão funcionando como se está dizendo. Muito bem, senhor Sepúlveda. Meu amigo, deu aqui o tempo que o senhor poderia estar conosco. Eu tenho aqui mais uma parte dessa pauta importantíssima, né, que vou tratar e que liga muito o Brasil e o que estamos vivendo no Brasil nesse momento. Mas eu quero agradecer o senhor pelo tempo, pela sabedoria, pela disposição. E antes do senhor sair, senhor Sepúlveda, eu quero ler aqui um superchat que foi enviado para o senhor, tá? Então, o Mr. Tiago disse aqui, tá para nascer um português mais brasileiro que o senhor Sepúlveda. Te acompanho no Instagram, meu caro, e a defesa que você faz do Brasil frente a esses safados comunistas é sensacional. Obrigado. E eu vou complementar aqui o que o Tiago está falando, senhor Sepúlveda. Eu considero o senhor um dos maiores amigos que a vida já me deu, em toda a minha vida, meus 40 anos de idade. E eu atesto que muitas vezes eu esqueço que o senhor é português, se não fosse pelo sotaque, porque a defesa que o senhor tem, o amor que o senhor tem pelo Brasil, é algo assim que eu não vejo facilmente em outros brasileiros. É difícil ver em brasileiros o amor que o senhor Sepúlveda tem pelo Brasil. E eu posso falar aqui, porque eu percebo isso, que para o senhor, Brasil e Portugal ainda é uma mesma nação. Não foi dividida por uma revolução iluminista. Ainda somos parte de uma única nação. E eu compartilho disso com o senhor, viu? Então tá aí, senhor Sepúlveda. Muito obrigado. Obrigado ao Tiago também. Obrigado a você, é claro. Obrigado por essas palavras. E você sabe que eu realmente sou, digamos assim, entusiasta do Brasil, porque tem uma história fantástica. Como disse um historiador português, o Brasil foi o local onde Portugal se excedeu a si mesmo, porque a história do Brasil é uma coisa, é algo de extraordinário, e também aprendi a ter esse amor pelo Brasil, pelo lado, pela cristandade do Brasil, não é? Que é uma cristandade, com o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que era uma pessoa muito brasileira, autenticamente brasileira, muito severa com os defeitos do brasileiro, mas que mostrava como o Brasil tinha desígnios da providência sobre eles, tanto sobre o povo como sobre a nação. E isso eu não posso nunca abandonar nem esquecer, e é por isso que eu tenho esse entusiasmo todo e essa dedicação que eu sei que às vezes as pessoas perguntam, mas você vai voltar para o Brasil? Claro que sim, claro que sim. Ai, senhor Sepúlveda, se a gente fosse falar, olha, eu agradeço a Deus por ter um amigo como o senhor, tá? O senhor sabe disso. Eu não preciso falar publicamente, mas o senhor sabe disso. Obrigado, meu amigo. Obrigado por tudo, viu? E até a próxima, né? Porque a coisa não para. Eu acho que hoje nós temos muito. Coisa não para. Tenho certeza que a gente vai se falar ainda hoje, senhor Sepúlveda. Hoje, né? Tá certo. Então tá bom, eu vou continuar por aqui com os nossos amigos da audiência, mas bons compromissos e afazeres, meu caro amigo, e boa noite aí já, né? Aí já são quase 8 da noite. Agora sim. Tchau, senhor Sepúlveda. Uma lembrança a todos aqui. Até mais, meu amigo. Vamos lá. Ai. Vocês não sabem como é. Vocês devem imaginar, pessoal, mas o senhor Sepúlveda não é só uma pessoa que eu faço programas, não. Quando eu falo aqui que ele é meu amigo e mestre aqui, não é da boca para fora, não. Vocês não têm noção da importância da amizade do senhor Sepúlveda, da pessoa fantástica que ele é,
do exemplo como católico. Eu aprendi a ser uma pessoa melhor com o senhor Sepúlveda, viu? Vocês não têm noção, tá? Vamos lá, pessoal. Olha só, antes de eu continuar com a pauta aqui, olha aqui, ó, tem um aviso para vocês. O nosso WhatsApp do suporte simplesmente caiu, tá? Por quê, pessoal? Vocês estavam aí chamando no suporte, né, como tem que ser, e a Meta agora impõe vários limites, né? E um desses limites aí, eles acham que de repente a gente estava fazendo alguma coisa errada no WhatsApp. E a gente utiliza um sistema onde a nossa equipe de suporte atende vocês, vinculada à Meta, tudo certinho. Só que aí a Meta foi lá e falou: opa, peraí, né? Bloqueia. E aí fica algumas horas bloqueado. Então, se você estava conversando com alguém do suporte, de repente o pessoal do suporte parou de responder, foi por isso, tá? Peço desculpas já antecipadamente, mas não, aí foge do nosso controle, tá? Mas aí, para você, tá, que estava aí conversando com o suporte, na hora que voltar, o pessoal vai responder você, fique tranquilo, tá? Como já batemos a meta, tudo que estava aqui, a gente vai garantir o desconto, tudo certinho, tá bom? Se você estava conversando aí com o suporte, não tem problema. Vamos lá, pessoal. Daqui a pouco eu vou trazer aí os nossos PH Voxers também, superchats e tudo mais. Mas eu quero aqui trazer para vocês eu quero ler um texto da Karina Michelin, mas esse texto ele acompanha um vídeo que é muito importante, tá, pessoal? E isso aqui tem total relação com o que nós conversamos hoje aqui sobre ministros do Brasil, jornalismo, o acordar tarde do jornalismo, mas acordar e tudo mais, né? E para quem estava na nossa live de ontem, a live do nosso aplicativo, a live para os PH Voxers, né? Eu falei muito sobre a questão da linguagem, baldeação ideológica e tudo mais, né? Vocês vão ver agora aqui que nesse ponto da pauta nós temos algumas ligações importantes, principalmente da destruição linguística, né? A gente conversou sobre isso nos 2 últimos programas. E o Jorge Rodrigues, que é irmão da Delcy Rodrigues, chamada por muitos aí como Dercy Gonçalves, eu dou risada disso, a Delcy Rodrigues, ele é presidente da Assembleia Nacional e falou que a lei contra o ódio que existia dentro da Venezuela, na verdade, era uma lei usada para repressão. Olha que coisa, pessoal. Tá aqui, ó. Que es la ley contra el odio por la convivencia democrática. El programa de convivencia y paz está justamente estudiando los alcances de esa ley. Es muy probable que esa ley venga a reforma en esta Asamblea Nacional. Pero también es verdad que hubo situaciones de mala utilización de la ley contra el odio. Eso es verdad y tiene que ser corregido. Tiene que ser corregido. ¿Quién lo va a corregir? El Programa por la Convivencia Democrática y también la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía. Foi mal usada. Tadinhos. Tadinha da lei, né? Vamos lá. Deixa eu trazer o texto aqui da Karina Michelin para vocês. O cinismo tem nome, sobrenome e um cargo de comando em Caracas. Jorge Rodrigues, o estrategista mor do chavismo, acaba de lançar um bumerangue verbal que atinge em cheio a Praça dos Três Poderes em Brasília. Ao admitir que a famigerada lei contra o ódio foi deformada para se tornar uma metralhadora giratória contra opositores, Rodrigues não está confessando um erro, mas está expondo a anatomia de uma tirania que se finge de legalista. Enquanto a cabeça do regime venezuelano reconhece que a lei serviu para prender ilegalmente quem não rezava a cartilha de Maduro e de Chávez, o Brasil observa o inquérito das fake news, o inquérito 4781, completar 7 anos de vigência, que desafia a lógica democrática. O roteiro é idêntico. Cria-se um monstro jurídico com conceitos elásticos, ódio lá, ataque às instituições aqui, entrega-se o controle remoto da censura ao Estado.
A correlação é ácida, inevitável. Na Venezuela, o termo fascista virou salvo-conduto para o cárcere. No Brasil, o rótulo de antidemocrático ou disseminador de fake news tornou-se uma sentença prévia que derruba perfis, bloqueia contas bancárias e silencia parlamentares sem o devido processo legal transparente. A armadilha é sempre pavimentada com boas intenções, dizem proteger a democracia, enquanto destroem os pilares que a sustentam, a liberdade de expressão e a paridade de armas. Se até o mentor do autoritarismo venezuelano assume que essas ferramentas de controle social são armas de perseguição, qual é a desculpa brasileira para manter o inquérito de exceção aberto por tempo indeterminado e presos políticos? Inquérito aberto por solicitação do senhor ministro Dias Toffoli. O editor da República. E coordenado desde então pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. Tá? Revelador. Lembremos-nos, o chavismo é a base logística das ações do Foro de São Paulo, tá? Então, você que é nosso amigo agora, PH Voxer, vai levar hoje para casa esse livro aqui, ó. O Foro de São Paulo e a Pátria Grande. E você vai se surpreender com todas as ligações que existem com o que está acontecendo no Brasil, com o restante da América Latina e, principalmente, algo que eu sempre cito aqui, La Brisita Bolivariana. E o que significa a Pátria Grande? E quem, inclusive, está dentro do sistema, tá? Aqui do Brasil, pessoas que vocês nem imaginam, que são promotores dessa ideia de Simão Bolívar e que dão toda a estruturação. Tá? É isso, meus caros.